Agora olha o que João Batista diz aqui, olha. Preste bem atenção nisso aqui. Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim: E em verdade eu vos batizo com água. Ele diz: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste bem atenção nisso daqui, que ele falou sobre duas situações que iam acontecer. Ele falou sobre batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. Nós temos que entender, irmão, que existe o batismo com o Espírito Santo. Realmente, agora, a evidência, o que ele realmente significa, o que ele é, a gente tem como saber isso pela Bíblia. O problema é que as pessoas geram muita polêmica, às vezes sem necessidade, porque a Bíblia fala claramente o que é o batismo com o Espírito Santo. Agora, ele falou de duas situações aqui, correto? Presta atenção, vamos meditar nisso aqui. Ele falou sobre batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. Então, vamos entender aqui. Lá no versículo 1 diz aqui, olha, e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, correto? Versículo 3, ele diz assim, no versículo 2, dizendo assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, essa era a mensagem de João Batista. Ele começava a pregar, olha, arrependam-se, é chegado o reino dos céus, começava a falar sobre a questão do reino do céu. Então, ali naquele momento, quando as pessoas desciam aquele mar, pessoas eram batizadas ali. Só que a gente tem que entender o seguinte, aqueles, como ele falou, arrependam-se, qual era a mensagem dele? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Correto? Então, assim, existe um grupo de pessoas que eles se arrependeram de verdade, eles foram batizados pelo arrependimento dos seus pecados e, consequentemente, esses que se arrependeram, eles se tornariam seguidores de Jesus, os verdadeiros arrependidos, e eles receberiam o quê? A consequência disso era o batismo com o Espírito Santo, porque ele falou sobre duas situações que iam acontecer aqui. Só que presta bem atenção aqui, o que ele fala aqui no versículo, o que é batismo com fogo? Batismo com fogo é isso aqui, ó. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Não, não é isso que a Bíblia fala. Tem gente que entende que é isso, não é nada disso, irmão. Não é nada disso, não é isso que a Bíblia está falando. Vamos entender aqui, quando a Bíblia fala de fogo, ela está falando de purificação, ela está falando de destruição também. O fogo é para destruir e purificar. Então vamos entender aqui. Para quem era o batismo com o Espírito Santo e para quem era o fogo? Vamos entender aqui. Então vamos lá. Vamos olhar agora aqui, como eu falei agora, né? O batismo com o Espírito Santo era para os que se arrependessem, verdadeiramente aceitariam o reino de Deus, se tornariam seguidores de Cristo, na verdade, aí consequentemente seriam batizados com o Espírito Santo, tá? No resultado de que aconteceu lá em Pentecostes, que a gente já sabe no Atos capítulo 2. Só que olha aqui no versículo 7, presta atenção o que diz aqui, olha. E vendo eles muito dos fariseus, João vendo muito dos fariseus e saduceus, que vinha até o batismo, ele vinha até o batismo de João, e dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, ou seja, olha só, essas pessoas aí, eles jamais se converteram de verdade, eles estavam ali só para ficar sondando, só para ficar observando o que João estava fazendo. E ele diz no versículo 8, olha, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quer dizer, no versículo 8 ele fala, produzir frutos dignos de arrependimento, porque se não haver arrependimento, vocês não serão perdoados, vocês não serão batizados verdadeiramente e muito menos receberão o Espírito Santo. Então, essa raça de víboras aqui, seria essa raça de víboras que seriam visitados pelo fogo. O fogo viria a ser questão de juízo, a questão do juízo vindouro que viria sobre eles. Então, que fique bem entendido. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele fala aqui, né, no versículo 11, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não se ouviram desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou aquilo para aquela multidão de pessoas, correto? Então ali naquela multidão, os que eram seguidores, que se tornariam seguidores verdadeiros de Jesus, eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que eram raça de víboras, eles seriam batizados com fogo, seriam ajuizados, eles seriam julgados, eles seriam condenados, porque o fogo veio para condenar, passariam por purificação, passariam por condenação, seriam julgados pelos seus erros. É isso que esse texto está falando. Não tem nada a ver o fogo no sentido de poder, porque o Espírito Santo ele faz uma obra completa, será batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Meu irmão, o Espírito Santo faz a obra completa.
O Espírito Santo é tudo que é necessário para você fazer o trabalho do Senhor. Não tem, o Espírito Santo é com fogo. Há alguma coisa a mais, é uma adição a mais, é um adicional a mais. Não tem adicional a mais. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Você quer receber ele agora? Então receba. Se o seu arrependimento for verdadeiro, você vai receber o Espírito Santo. Agora, para quem não é verdadeiro, virá o fogo. E nós sabemos o que a Bíblia fala sobre o fogo, tá? Está cheio de texto na Bíblia falando sobre a questão do fogo. Então vamos obedecer a palavra do Senhor para sermos batizados com o Espírito Santo. O próximo vídeo que eu vou fazer é explicar o que é o batismo com o Espírito Santo, o que isso significa na vida do cristão. Tem ou não tem evidência? Existe uma evidência física ou é algo abstrato? Está na alma e no coração. Recebi o Espírito Santo, eu estou feliz. Não. Haverá uma evidência física e eu vou falar no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.